Numa folha qualquer, ele desenha um sol amarelo, uma lua, uma estrela, e com 5 ou 6 retas ele pode fazer um castelo, uma criança, um protesto. O nosso convidado de hoje é o mestre do lápis, das cores, das tintas e das aquarelas. Um artista gráfico de olhar atento ao mundo ao seu redor. É um prazer receber no Persona Elifas Andreato. Elifas, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Para mim é uma honra estar com vocês. Eu os acompanho há muito tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Elifas, você nasceu em Rolândia, no Paraná, que é uma cidade que tem como maior receita econômica a agricultura. E você costuma dizer que fazia serviços de criança por lá. Que serviços eram esses? Os pequenos, assim, na faixa de 8 anos, faziam serviços leves, né? Basicamente, nesse sítio em que eu passei parte da primeira infância, a gente limpava a cova de café, colhia algumas coisas, cuidava de horta e, enfim, tinha algumas atividades também pouco assim apropriadas para essa idade, mas vocês sabem muito bem que no interior, naquele período, então, as crianças trabalhavam. E eu me lembro tenho uma lembrança vaga de colher algodão e, de alguma forma, sem a lembrança de dedos machucados, que o algodão, ele quando abre, ele deixa pontas, né? E isso era um dos trabalhos mais leves que as crianças faziam. Elifas, você não sabia ler até os 13, 14 anos de idade. Como é que é o mundo de uma pessoa que não consegue ler nem escrever? Bom, quando nasce pobre no Brasil, você começa a trabalhar muito cedo. E eu sou o mais velho, de uma família de 6 irmãos, né? E até aos 14 anos, eu fiz uma porção de trabalho também possível naquele período, né? Com o aprendizado que tinha feito na velha oficina do meu avô paterno, mas em São Paulo eu consegui meu primeiro emprego aos 14 anos na Fiat Lux, uma fábrica de fósforo ali na Vila Anastácio. E ali eu encontrei um professor que dava aula para adultos na Sofunge, uma fábrica próxima, e aprendi, eu me alfabetizei. Esse senhor, o professor Osório, foi aquele que me fez ler, pelo menos, a placa dos ônibus que me levariam para o trabalho e para casa. Eu devo tudo que consegui a esse senhor, né? Um homem assim, já bastante abatido pelo tempo, provavelmente era alcoólico, e pelo fato de eu ser garoto, ter apenas 14 anos, ele dedicava mais atenção a mim, porque os demais já chegavam lá após o trabalho, já meio fora de condições para aprender alguma coisa. Então, este é o grande herói da minha vida, o professor Osório. Elifas, o seu pai era meio cigano, mas a família toda veio para São Paulo, né? Como é que foi essa vinda para São Paulo de todos vocês? Bom, o meu pai adoeceu, ele teve um câncer no lábio e não havia tratamento lá.
nem em Londrina, enfim. Acabou vindo para São Paulo com os 4 menores, né? Eu e esse irmão abaixo de mim ficamos em Rolândia, em tese para estudar. Mas meus avós me botaram para trabalhar e eu aprendi a lustrar móveis, né? Então, eu cheguei a São Paulo um ano depois que os outros já estavam aqui, e aqui as condições foram absolutamente assustadoras, porque você imagina 2 garotos, né, de 12 anos que chegam em São Paulo e encontram uma cidade desse tamanho. Foi um trauma imenso. Né? Para vocês terem uma ideia, nós fomos morar num cortiço na Vila Anastácio, e eu passei um ano para ter coragem de sair e passear na Lapa, que era um bairro pequeno, um bairro da cidade de São Paulo. Então, calculem o trauma que foi enfrentar, depois de sair de uma pequena cidade, uma cidade com esse tamanho, né? E mesmo naquela época já era uma coisa muito assustadora. Bom, durante o nosso papo a gente vai apresentar alguns depoimentos de pessoas que conviveram com você. E claro que nessa lista não podia faltar uma pessoa que te acompanha aí desde o nascimento. Um dos nossos grandes homens do teatro desse país, seu irmão. Eu estou aqui com muito orgulho para falar do meu irmão mais velho, o Elifas Andreato. Bom, ele chegou em São Paulo aos 13 anos de idade, lá na Estação da Luz, e foi direto para a Vila Anastácio, onde nós crescemos. E ele construiu a sua carreira artística com muito trabalho, mas muito inspirado e muito criativo sempre. Em primeiro lugar, eu queria agradecê-lo por tudo que ele fez e continua fazendo por mim. E que a minha alma de artista, ela, na verdade, é uma cópia, um pouco michuruca da dele, mas na tentativa de me espelhar neste grande homem, nesse grande artista. Tão necessário para o nosso país, tão transformador, esse artista deslumbrante que é meu irmão, que ele sempre pintou 7, no sentido mais lúdico e mais inspirador que isso possa ser. Queria te agradecer, meu irmão, por você fazer parte da minha pequena existência, que você é o máximo e eu te amo e sempre te amarei. Você é o máximo. Tchau. Aí, Elifas. Opa. Bom, Elias, desculpem a emoção. O Elias é um ser humano extraordinário, além de ser um ator magnífico, um grande diretor. E esta fala dele me comove porque eu fico me lembrando das dificuldades que passamos juntos no início de sua carreira, da sua busca, do seu sonho. E eu tenho também um baita orgulho de ter participado daquele sacrifício enorme que era frequentar uma escola de teatro amador em Osasco. Não é? Você imagina como era naquele tempo, dentro das condições que a gente tinha, que eram precaríssimas, a gente chegar até lá toda noite, e ali a gente, em cada uma dessas noites, a gente plantava um pouco mais de sonho para aquele menino que sonhava ser ator de teatro. E eu fico muito feliz por ter participado disso e tê-lo ajudado a se tornar este grande homem de teatro que ele é. Me emociona sempre vê-lo em cena e tenho o privilégio de conviver na intimidade com ele nas visitas que faço à minha mãe.
A gente tem certeza que o Elias também tem um grande orgulho de ser seu irmão, né? Nós preparamos, Elifas, um breve vídeo sobre um artista que foi uma grande influência para você e que acabou estimulando uma virada na sua vida. Vamos ver quem é? Nascido em Brodowski em 1903, Cândido Portinari é o artista plástico brasileiro de maior projeção internacional. Como Elifas, Portinari também nasceu numa família pobre de agricultores, teve educação formal precária e começou a trabalhar muito cedo. Depois de trabalhar como ajudante na restauração de igrejas da sua região, matriculou-se na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Lá, ele ganha uma medalha de ouro e uma viagem para Paris. Tempos depois, Portinari expõe na Feira Mundial de Nova York e faz uma exposição com mais de 100 pinturas no badalado Museu MoMA. Em 1956, cria os painéis Guerra e Paz para a sede da ONU em Nova York, uma obra tão grandiosa quanto o seu talento. Mas o que inspirou Elifas foram talvez os trabalhos mais singelos do artista, como a série Meninos de Brodowski. Cenas de uma infância que tanto Portinari quanto Elifas tiveram pouco tempo para aproveitar. Os traços desse mestre ajudaram Elifas a encontrar a sua própria e expressiva linguagem. Fala para nós como é que foi esse seu encontro com o Portinari. Olha, eu preciso contar uma historinha, eu vou tentar ser rápido. Eu, quando estava na fábrica, eu passei a desenhar escondido, em stencil. Eu fazia charges para o Jornal dos Operários e, em um certo dia, um novo gerente inaugurou um refeitório e a dona Gilda, assistente social, transformou esse refeitório em bailes, em salão de bailes para reverter o fundo desses bailes para uma caixinha que beneficiava empréstimos ou facilitava empréstimos para funcionários da própria fábrica. E, durante um tempo, esse subgerente procurou o desenhista e os mecânicos me esconderam, achando que ele ia me demitir, porque eu já fazia charges, certamente, contra a empresa. Mas, no fim das contas, depois se descobriu que eles queriam que eu fosse decorar o salão de baile, aos sábados. E lá fui eu, sem conhecer quase nada de pintura, enfim, para cada tema escolhido, que eu participava de todos. E um dia, a dona Gilda me entregou recortes de uma revista, O Cruzeiro, com os Meninos de Brodowski, do Cândido Portinari. E, naquele dia, eu percebi que eu parecia com aqueles meninos e eu me senti capaz de fazer aquilo que eu estava vendo. Daí em diante, isso apareceu como uma luz, tipo, olha, você pode. E na minha ignorância, eu não tinha a menor noção de quem era este gigante das nossas artes plásticas, né? Fui conhecer depois, me tornei amigo do filho dele, do João Cândido, que é um querido amigo até hoje, e que sabe dessa história, né? Foi a partir dos Meninos de Brodowski que eu descobri que, além de parecido com aqueles meninos, eu era capaz de fazer, claro, jamais me passou pela cabeça me comparar ao Portinari, pelo amor de Deus, mas eu me sentia capaz de fazer uma carreira desenhando, e isso acho que consegui. Elifas, aí você disse numa revista que, num certo momento, o pessoal da fábrica te demitiu e te deu uma indenização para que você fosse estudar desenho. Mas as coisas parece que não caminharam bem assim, né? Como é que foi esse período? Pois é, quando a fábrica completou 50 anos no Brasil, eu fiz um cenário assim, bastante criativo, e os ingleses descobriram que eu tinha apenas 14 para 15 anos, né?
e ficaram impressionados e sugeriram à direção da empresa que me indenizassem para que eu fosse estudar arte. Naquele momento não tinha nenhuma escola de arte, né? Então, bom, esse dinheiro, família pobre, numerosa, consumiu rapidamente. Daí em diante, a batalha foi muito mais difícil, porque eu passei alguns anos andando por pequenos estúdios e, enfim, às vezes sem dinheiro para almoço ou para qualquer lanche, né? Tinha apenas para condução, nem às vezes nem isso. Mas essa aventura também foi muito enriquecedora, né? Porque eu enfrentei dois tipos de problemas naquele período. Eu enfrentei as próprias dificuldades que eu tinha, as minhas limitações, mas também o preconceito contra a pobreza, né? Que permanece nos dias de hoje nesse país, onde essa elite tem vergonha do pobre, que massacra o pobre, não é? Considera que não é parte do povo brasileiro. E eu fiz parte desse povo pobre. E a luta para sobreviver nesse mundo pobre, com essa elite brasileira, foi um trabalho muito difícil. Mas depois você acabou indo parar na Editora Abril. Aliás, você foi convidado a trabalhar lá. Como é que surgiu esse convite? Pois é. Aí bom, depois de alguns anos, né, a história é longa e não dá para contá-la toda aqui, eu fui parar numa agência de publicidade ali na 24 de maio, no centro de São Paulo. Ela se chamava Direta Propaganda. E eu fiz um outdoor para a Rádio Piratininga, e eu desenhei esse outdoor, e esse outdoor chamou a atenção do diretor de arte da Abril, na época era o Atílio Basquera, e recebi um dia uma pessoa que disse que Atílio queria que eu fosse trabalhar na Abril. Então, em 67, eu entrei na Abril como estagiário, e como estagiário eu passei pelas grandes redações naquele período, e foi com esses grandes jornalistas que eu me dei conta da importância da leitura, do estudo e do próprio desenvolvimento da minha carreira de artista gráfico, né? E foi isso que aconteceu. Eu comecei em Cláudia, fui para Quatro Rodas, Audálio Dantas, um extraordinário amigo que eu tive, e para todos nós jornalistas é um símbolo, e publicou meu primeiro desenho, né, na Quatro Rodas, em 1969. Aí esse contato com esses jornalistas, tem umas feras, né, na Editora Abril naquele período, né? Quer dizer, isso fez um desabrochar na sua arte, mas também na sua consciência social, né? Pois é, foi ali que eu comecei a perceber que havia algo que não entendia muito bem, porque eu tinha vindo de uma fábrica, depois por pequenos estúdios absolutamente alienados, e a convivência com esses jornalistas me mostraram que eu teria duas escolhas para fazer na vida. Eu poderia ficar como ficaram alguns, né, até se aposentarem, ou eu poderia escolher o caminho da luta pela liberdade de expressão num país que vivia sobre o terror da ditadura militar, das torturas, mortes. E eu me pareceu correto trabalhar ao lado da verdade. E foi isso que eu fiz, né? Eu me associei com a verdade e com a justiça. E não me perguntem por quê, mas era um sentimento natural em mim. Era como se aquilo viesse comigo desde sempre. Então, a escolha não foi difícil, né? Eu
Ela foi tão simples que no dia em que me cobraram, eu pedi a conta e fui fazer o jornal Opinião no Rio, que era contra o regime militar. Elifas é aquele garoto que fazia os desenhos para as festas do refeitório da fábrica. Tinha uma paixão por música já naquela época. Aliás, a música foi um capítulo à parte aí na sua trajetória. Mas essa história a gente vai conhecer depois do intervalo. A gente volta já com Persona. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com o ilustrador, cenógrafo e jornalista Elifas Andreato. Elifas, ainda na Editora Abril, tem uma história curiosa sobre o Victor Tivita, o dono da Editora Abril, na época, né? Ele dizia que todo jornalista, ilustrador, deveria ir para as oficinas, porque era lá que se fazia uma revista. E você foi. Valeu o conselho do Tivita? Foi fundamental, porque, rapidinho, eu vou contar essa história, porque eu fui meio que adotado pelo seu Vitor, porque quando ele comprou os direitos dos fascículos Bom Apetite, eu fui trabalhar como diretor de arte ao lado da mulher dele, da dona Silvana Tivita. Aquele fascículo vendia 1 milhão de exemplares por semana, que sustentou o projeto de Veja. E eu me tornei muito próximo da família Tivita. E seu Vitor viu em mim algum futuro. E um dia ele me disse isso. Ele disse, olha, os jornalistas confundem o trabalho de comunicação, de publicações como nós fazemos, porque eles acham que tudo termina aqui em cima, na redação, na prancheta. Mas o teu ofício você vai aprender mesmo lá com os artesãos na gráfica. Eu olhei, pensei naquilo, e um homem daquele tamanho, com aquela importância, não daria esse conselho de graça. E fui, né? Fui lá aprender e aprendi a fazer tudo mesmo. E isso depois, na minha carreira de artista gráfico, de ilustrador, foi fundamental, porque eu só cheguei a fazer o que fiz porque eu conhecia profundamente o processo de reprodução, né? Foi isso. E na Abril Cultural você foi responsável pela programação visual de uma coleção de fascículos que foi um enorme sucesso na época. E a gente preparou um vídeo sobre ela, olha só. Imagine uma coleção de fascículos contando a história dos mais importantes compositores e cantores da nossa música. Pois é, em 1970, Elifas Andreato participou da criação da coleção História da Música Popular Brasileira, que era vendida em bancas de jornais. Cada fascículo continha um disco e um encarte com biografias e textos escritos pelos mais renomados críticos e estudiosos da música brasileira. Elifas se encarregou de toda a direção de arte da coleção, um projeto bastante avançado para a época. Além de ter tido uma enorme repercussão, esse trabalho o colocou em contato com o pessoal da música e um novo campo se abriu para ele exercitar a sua arte. Belo trabalho, Elifas. É uma história, acho que eu vou contar porque é importante. Eu fui, como eu disse antes, o seu Vitor tinha me adotado. E o projeto de Placar, com grandes jornalistas, era um projeto da Editora Abril naquele momento, né? Às vésperas da Copa do Mundo de 70, eu fui para lá para fazer o projeto gráfico da revista Placar e fiz. Mas me desentendi com a equipe e voltei à Cultural e lá me deram autorização para tocar um projeto que já estava na gaveta, que era os fascículos da história da música popular brasileira. E eu
toquei isso para frente com alguns aliados importantes, como Tarek de Souza, o próprio Pedro Paulo Popovic, né? E foi aquilo que me projetou fora das fronteiras da Abril, porque eu, além de acompanhar os repórteres nas entrevistas, porque eu precisava recolher o material que eu usaria para ilustrar os fascículos, eu me tornei amigo deles todos. E a história da música popular brasileira foi uma batalha, porque havia um conservadorismo muito grande em relação à ocupação do espaço na diagramação, e eu rompi com isso. Eu procurei caracterizar cada um desses fascículos com a personalidade de cada um dos biografados, né? E criei ali um trabalho gráfico que repercutiu de fato e me aproximou dos queridos amigos que eu ainda tenho, né? E para os quais eu fiz capa ao longo desses anos todos, né? Eu tenho 55 anos de carreira já e muita capa desenhada, né? Você mencionou aí o nome de uma pessoa que mandou um depoimento para você sobre esse projeto. Olha só. Conheci Elifas Andreato na Editora Abril, quando nós trabalhamos nas 3 séries de fascículos História da Música Popular Brasileira. Logo nos tornamos amigos de infância e aliados. E foi importante essa aliança porque nós conseguimos coisas fundamentais para os fascículos. Por exemplo, nós queríamos lançar na primeira série um fascículo com Cartola e Nelson Cavaquinho. E o representante da gravadora disse que não ia vender nada, que isso era coisa de intelectual e logo nos apelidou de gênio número 1 e gênio número 2. Mas nós conseguimos fazer pressão e lançar o fascículo do Cartola e Nelson Cavaquinho, e na segunda série já Cartola teve um fascículo e Nelson Cavaquinho teve outro, como mereciam. O Elifas também trabalhou comigo, fizemos um livro em parceria chamado Rostos e Gostos da Música Popular Brasileira. Eu intitulei de livro de texto-exposição. Por quê? Porque os meus textos não eram comentados pelos desenhos dele. Às vezes os desenhos dele eram autônomos. Então era ao mesmo tempo uma exposição de desenhos e uma série de textos sobre a música popular brasileira. E o Elifas se transformou num dos maiores capistas do Brasil, fazendo capas importantíssimas da música brasileira, cartazes, livros, exposições, e eu tenho orgulho de ser amigo dele. Você era o gênio número 1 ou o número 2? Não, eu sou o 3, 4. O Tarek é maravilhoso. O nosso grande crítico musical agora, né? É generoso também. Aliás, você diz que nas capas de discos que você, né, sei lá, mais de uma centena, talvez, que você tenha feito, você diz que as ideias normalmente surgem do contexto das canções. Explica um pouquinho isso para a gente. Sim. Dá o exemplo de um LP ou de um CD. Você pode ter, dessa reunião de canções, você pode ter um verso, uma frase, ou mesmo uma palavra que define este signo que vai identificar aquela obra, ou que vai representar aquela obra, né? Isso é uma prática e é uma liberdade que o ilustrador, o artista gráfico tem, que é, a partir da ideia, né, que represente este conteúdo, ele pode utilizar a técnica mais apropriada, né? Eu já usei desde patchworks, de esculturas, de relevos, recursos gráficos, penas e até uma ossada de cavalo para ilustrar uma capa da banda de pau e corda do Recife. Então, é isso. O trabalho que eu faço é o trabalho de pensar dentro da obra que eu tenho que ilustrar alguma coisa que represente e que seja a síntese da grande obra que eu estou embalando, né? Aliás, Elifas, você tem uma história ótima em torno de um desenho icônico que você fez para ilustrar a capa de um disco de Adoniran Barbosa. Conta pra gente essa história. Essa história, eu sempre vi a obra do Adoniran como uma obra tragicômica. E quando fui convidado para fazer a capa dos 70 anos dele, eu criei uma capa que é uma placa metálica, que tem até a dobra, o formato, e gravada num papel prata, embaixo relevo, para ser uma placa comemorativa.
E dentro, eu desenhei, para o Icarte, eu desenhei um palhaço triste. E quando levei ao Rio, o diretor comercial, ele não me censurou. Ele perguntou se a Dona Irã seria capaz de entender aquele palhaço triste. Bom, eu, como admirador da Dona Irã, voltei e fiz um outro a Dona Irã, muito arrumado, enfim, todo certinho. E o original eu dei para o Fernando Faro, que era o produtor do disco, né? Fernando Faro, vocês todos aí sabem da importância que esse homem teve para a televisão e para a música brasileira. Sim. E um dia, aliás, uma noite, eu recebi um telefonema do Faro dizendo para mim, baixinho, tem alguém aqui que quer falar com você. Era o Adoniran e ele me disse o seguinte, Elifas, eu sou esse palhaço triste e não o alemão que você botou no disco. A partir daquele dia, ele oficializou aquele retrato, né? E, enfim, eu nunca mais pequei dessa maneira, nunca mais subestimei artista nenhum, né? Porque depois veio Clementina de Jesus, eu fiz os pés dela numa caixa de barro, e esse mesmo diretor me perguntou se ela entenderia. Eu disse, vou pagar para ver, amigo, não vou mudar. Olha só que curioso. Ainda sobre esse assunto, capas de disco, ó, temos um VT aqui para você ver. Olha aí, rapaziada, sou eu, João Bosco, e eu estou aqui com o maior prazer para falar desse grande amigo que é o Elifas Andreato. Grande artista, fez capas de discos, e para mim ele fez 2 capas de discos fantásticas. Uma é aquele que eu chamo de capa branca, que é o Essa é a Sua Vida, e depois ele fez a capa do Bandalismo, no qual o Paulinho da Viola também participa comigo desse disco. Enfim, um grande artista, um grande amigo, e é com um prazer imenso que eu deixo aqui o meu abraço por tudo que ele tem feito pelas artes gráficas no Brasil. Obrigado, Elifas. Alô, pessoal, aqui é o Tom Zé. Elifas foi meu companheiro de diversas parcerias, muitas capas de disco, muito desenvolvimento de ideias, principalmente aquele disco infantil, de música infantil, que os shows foram uma beleza, o disco ficou um quebra-pau de qualidade para a meninada balançar e tudo mais. Um abraço. Elifas Andreato, um cara que eu conhecia há muitos anos atrás, e eu já era fã dele através das capas de Paulinho da Viola, de Martim da Vila, e até que eu consegui que ele chegasse até Zeca Pagodinho, no caso eu, né, e fazer algumas coisas desse tipo assim. Valeu, Elifas, te adoro, valeu. É isso aí. Que trio, hein? Ó, estou podendo. Eu estive sempre muito próximo de gente muito boa, sabe? E eu devo isso. Eu agradeço isso, porque é evidente, eu não vou ser hipócrita a ponto de ficar afirmando que foi sorte apenas. Não, eu fiz escolhas. E as escolhas que eu fiz lá no começo me aproximaram das melhores pessoas das artes brasileiras. Eu me juntei a eles humildemente, fazendo aquilo que eu decidi fazer desde cedo. Eu nunca pretendi outra coisa a não ser servir outras grandes obras. Esse é o meu trabalho. Talvez a minha grande obra seja essa, a de embalar e de trabalhar a serviço de outras grandes obras, né, que a cultura brasileira tão rica produz. E esses amigos são amigos que estiveram comigo e estão sempre. É maravilhoso para mim isso. Elifas, você também produziu, dirigiu e criou cenários para alguns shows. E fez até o time do Paulinho da Viola dançar no palco. Como é que você conseguiu isso? Olha, uma das coisas mais lindas que eu consegui fazer na minha vida e na minha carreira foi o show Zumbido com Paulinho da Viola dançando o miudinho. Mas todo o teatro era uma espécie de quadro dedicado a Heitor dos Prazeres.
Olha, é um espetáculo que marcou época na vida do Paulinho e no próprio Rio de Janeiro, né? As pessoas ligadas ao mundo do samba ficaram muito impactadas com aquele show, né? No dia da estreia, ele chegou com uma conversa meio estranha, dizendo que tinha ido a uma pelada, tinha jogado bola, mas que o pé não estava legal. Eu disse, cara, não tem jeito, você vai dançar com o pé machucado mesmo. Muito bom. Agora eu não abro mão. E era tudo, era a timidez dele, não era nada grave. Elifas, numa parceria com o Toquinho, vocês dois criaram um disco que recebeu até um importante reconhecimento da ONU sobre esse trabalho, né? Sim. Foi traduzido para quase todos os países. Como é que surgiu essa ideia desse disco? Em 1979, se comemorou no Brasil o Ano Internacional dos Direitos da Criança, né? E meu filho, o Bento, estava começando a perceber, a se dar conta do mundo, enfim, descobrindo coisas. E eu resolvi escrever uma história que começa onde acaba o Pequeno Príncipe. E eu fiz umas letras traduzindo os 10 princípios da carta em formato de letra, de música, que eram meio que complementares à história que eu criei. E muito tempo depois eu tive coragem de mostrar o Toquinho. Eu já tinha feito capas para o Vinícius, para o próprio Toquinho, para os dois, enfim. E mostrei as letras para ele, mostrei a história, e aí fizemos as 10 canções. Depois nós recebemos uma carta de reconhecimento de contribuição à humanidade, né, pelo trabalho. A adoção para os idiomas do mundo, pouca gente se interessou. O próprio Brasil se interessou muito pouco, porque era 87, e nós, até hoje, né, não conseguimos avançar em relação à primeira infância no Brasil. O projeto merecia um pouco mais, sabe? Eu acho que ficou aquém do que eu gostaria, porque eu gostaria que isso fosse possível nas escolas públicas, né, para que as crianças pudessem entender o que é que significa ter direitos num país que nos priva de direitos básicos, né? Sobretudo dessas desses milhões de crianças que continuam desassistidas, né? Sem educação adequada. Enfim, isso me entristece muito. Com certeza, né? Agora, convivendo com tanta gente de música, você acabou também criando algumas composições, como, por exemplo, com o Gessé, com o próprio Tom Zé. Era uma vontade que estava reprimida, Elifas? Eu já tinha feito um show com o Gessé, porque o Gessé era um extraordinário músico, né? Sofria um preconceito muito grande da própria MPB. E eu descobri um talento enorme nele e escrevi um show para ele chamado Sorriso ao Pé da Escada, que foi um grande sucesso. Ele foi convidado para representar o Brasil no 12º Festival Ibero-Americano de Música em Washington. E eu pedi música para uma porção de amigos, né? Chico, Milton, enfim, eu não me lembro agora para quem, mas pedi músicas. E as músicas não chegavam, e o Gessé foi ficando abatido. E aí um dia eu disse, olha, Gessé, faça aí uma música, a gente põe uma letra e você vai lá representar o Brasil, pô. Ele, meio assustado, disse assim, bom, tudo bem. E me entregou uma fita que me lembrava um pouco as coisas do Chaplin. E eu fiz uma música eu fiz uma letra para a música, e lá foi ele cantar. Ganhamos 3 prêmios, melhor música, melhor letra e melhor arranjo. Mas foi meio assim, tipo, eu precisava de alguma forma. Se eu tinha prometido ao Gessé que os meus grandes amigos fariam música para ele representar o Brasil, e eles não fizeram, eu tinha que, pelo menos, tentar alguma coisa. E o que eu podia fazer, fiz. Eu não vou dizer que é uma grande letra e tal, mas ele ganhou o festival e, mais importante, e é preciso dizer, ele me contou depois no telefone que a maior emoção daquele momento
foi que, quando anunciaram o vencedor, não disseram o nome dele, disseram que o vencedor era o Brasil. Ah, que legal. Isso me orgulha muito, isso me orgulha muito. Elifas, ainda nos anos 70, você passou a se envolver mais abertamente na luta contra a ditadura. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Voltamos já. Voltamos com Persona, hoje recebendo aqui o Elifas Andreato. Elifas, vamos continuar a nossa conversa e falando sobre os anos 70. Você saiu da Editora Abril e foi trabalhar na chamada imprensa alternativa, os jornais nanicos, que era como se chamavam na época, né? E você se engaja fortemente na luta contra o regime militar. Foi um despertar de consciência social também aí nesse momento, mais forte ainda do que você tinha já recebido na Abril? Sim. Eu mesmo, durante o período em que eu trabalhei na Abril, hoje é público isso, eu posso contar, eu fiz o jornal Libertação, que era clandestino na época, e por um período curto, mas fiz. A minha consciência naquele momento era de que só faria sentido para mim uma luta que pudesse restabelecer a democracia no Brasil, a liberdade de expressão, e que pudesse combater a tortura e o assassinato de opositores do regime militar. Isso, para mim, era uma decisão clara, eu não tinha dúvida mais sobre isso. Mas eu continuava diretor de arte da Abril Cultural. E quando eu fiz a opção de fundar com Raimundo Pereira, Fernando Gasparian e outros jornalistas o jornal Opinião, no Rio de Janeiro. Eu fiz isso, o Tarek foi meu companheiro desse período, a gente saía daqui às sextas-feiras, depois do trabalho, para fechar a Opinião no Rio. Muitas vezes a gente sofria abusos, sofria torturas, sofria pancadas e falta, mas a gente fazia e resistia. Ali, por volta de 73, eu fui muito pressionado, porque eu era diretor de arte da Abril Cultural e assinava a direção de arte do jornal Opinião. E, pressionado, eu preferi me demitir da Abril e me juntei ao pessoal da Opinião para fazer aquilo que eu tinha decidido que faria com a minha vida profissional. Havia claros sinais de que essa decisão me levaria onde levou, e até hoje trago as consequências dessas decisões, mas não arrependo de nenhuma delas, né? Quando penso na forma que vivo hoje, com as dificuldades que vivo hoje, eu penso no passado e penso que tudo foi como deveria ser. Eu não mudaria absolutamente nada. Essa luta continua, eu continuo nesta mesma trincheira e não mudei de lado e nem mudei de opinião a respeito da barbárie que estamos vivendo hoje nesse país. Mas, Elifas, vários jornalistas com quem você conviveu foram perseguidos, presos, alguns até desapareceram. Como é que era viver nessa pressão que você diz e, por que não dizer, esse medo, né? Eu vivi amedrontado por muitos anos. Eu fui perseguido e só não fui preso nem eliminado porque, em algum momento, decidi que eu poderia, numa das suas perseguições, eu, em vez de ir para a minha casa, para o meu apartamentinho na Rua Pio XI, eu fui para a casa que eu havia comprado para minha mãe e, graças a isso, eu não fui capturado, né, naquela noite, e isso já, ainda trabalhando na Abril, né? E a minha mãe, surpresa, assustada com a minha chegada naquela hora da noite, eu estava fazendo um cenário para o Martinho da Vila no Teatro Zácaro, ali na Avenida Rui Barbosa.
quando eles me seguiram para me aprender e certamente desaparecer comigo. Mas não conseguiram fazer isso, né, porque a minha mãe acordou os vizinhos todos, enfim, e no dia seguinte me prenderam. Né, me levaram para o DOPS, mas eu já tinha, felizmente, comprado um telefone para minha mãe, que era caríssimo naquele período, né, na década de 70, e eu consegui falar com Mariano, Expedito Mariano, que era secretário de Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, quando eu cheguei no DOPS, Dom Paulo já estava lá, e isso já era um sinal de que eu não desapareceria, enfim. Mas isso foi... Durante o período de fazer arte de opinião e de todas as noites, havia um tipo de tortura horrorosa que era o seguinte: a gente trabalhava a sexta à noite toda, trabalhava o sábado à noite toda para o jornal rodar no final do dia de sábado, para que na segunda-feira tivesse nas bancas. E eles nos prendiam para que a gente não dormisse sábado também. Isso quando não batiam, né? Quando eu fiz a capa do Opinião sobre a missa do Alexandre Vanuc, que Dom Paulo celebraria aqui na Sé, eu aprovei na redação o desenho em traço, preto e branco, e eu tinha direito a uma cor na gráfica. Quando o censor viu o cardeal vermelho saindo da máquina, ele já começou a me bater ali mesmo, né? E eu tive que fugir e me escondi, né? Pois eles não me acharam. Mas, enfim, era um pouco isso, a gente vivia amedrontado, né? Tudo era muito assustador, porque a polícia política daquele período era cruel, era perversa mesmo. E o fascismo seguiu, o fascismo está aí, a herança do que nós estamos vendo hoje vem de lá, vem desse período. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de teatro. Você fez também vários cartazes para espetáculos teatrais. E nós temos depoimento aqui de um ator para quem você fez um desses cartazes. Elifas, querido, que prazer enorme estar aqui com você falando. Marta Overbeck, a atriz Marta Overbeck e eu fomos apresentados a você por um amigo em comum, Zé Miguel. E aí combinei com Marta e chegamos à conclusão que deveríamos convidar você, como artista plástico, para fazer o cartaz da peça que nós iríamos montar, que seria o Caminho de Volta da Consuelo de Castro. Você se aproximou e disse: olha, eu trouxe o projeto do cartaz para a peça. É esse aqui. E abriu. Foi uma comoção geral. Era lindo, era deslumbrante o cartaz. E você estava fazendo o seu primeiro cartaz para o teatro. Depois, continuamos juntos, com amizade, com carinho. Fizemos Ponto de Partida, do Guarnieri, aquele cartaz lindo do Herzog pendurado. Quando a pessoa entrava no teatro, via aquele corpo pendurado, foi o cartaz também. Depois, Murro em Ponta de Faca, do Boal. E por último fizemos Dueto para um Só, do Tom Kempinski. E a vida continua, e nós continuamos amigos, espero continuarmos amigos, porque, como mesmo você disse numa revistinha que você fazia para uma empresa aérea, eu li uma frase e nunca mais consegui esquecer, que diz: ser amigo é dividir a vida. Que bom ouvir o Otto, nossa, queridíssimo amigo. E é verdade o que ele disse, o primeiro cartaz que eu fiz para o teatro, eu fiz muitos cartazes, eu fiz mais de 70 cartazes. Elifas, outro trabalho editorial seu foi o Almanaque Brasil de Cultura Popular, né? Essa famosa revista distribuída aí por uma companhia aérea que até o Otto citou. Como é que surgiu a ideia dessa edição? Eu tinha feito para a Editora Globo, eu tinha editado MPB Compositores e a História do Samba. Para isso, eu reuni uma equipe muito boa de pesquisadores, redatores, e quando eu terminei a História do Samba, eu levei para a Globo o Almanaque Brasil de Cultura Popular. Era um velho sonho meu, né? Desde a capa de 82 do Chico Buarque, que se chamava Almanaque, eu fiquei curtindo a ideia de um dia
voltar aos velhos almanaques e tal, né? Lembranças da minha infância, enfim, e a Globo não se interessou. E eu resolvi insistir, e aí um dia, viajando para o Rio, eu ouvi o slogan da TAM, que era uma coisa assim, tipo, alguma coisa sobre o Brasil que me impressionou muito, e eu pensei em levar para o comandante Rolim o projeto do almanaque para distribuir nos voos dos aviões dele. E ele topou. E isso durou 15 anos. Foi uma delícia fazer, nós fizemos isso. Eu insisti muito, exagerei, mesmo quando eu não tinha mais condições de publicá-lo, eu insisti. Isso produziu efeitos gravíssimos até hoje, mas, enfim, valeu fazer, era muito bem aceito, mas eu acabei vítima de uma porção de adversidades que são naturais no processo e no mercado editorial. Mas, mais uma vez, gente, eu fiz, é bom, foi legal, e todo mundo curtiu, ainda está na memória de todo mundo, e é isso que importa, né? Ainda bem que você continua fazendo, Elifas. Nosso depoimento é de alguém que participou com você nesse projeto. Olha só. Ô palhaço querido, Elifas Andreato. Eu falar do Elifas para mim é muito fácil, porque nós somos irmãos de Brasil, irmãos de tudo, irmãos de fé, né? O Elifas tem uma história muito grande comigo, porque ele dirigiu espetáculo meu, ele fez cenários meus, né? Ele fez muitas capas para mim maravilhosas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, tá vendo aí? Esse é o violeiro, né? Um deles, né? Porque ele fez bastante. Então, falar do Elifas para mim é muito fácil, né? Esse caboclo aí, que nós estamos falando dele, esse é um brasileiro daqueles que eu gosto, né? Parabéns para você por todo o seu trabalho, muita gratidão que nós devemos ter com você, por todo esse trabalho que você vem fazendo de Brasil, do teu jeito maravilhoso, com o teu pincel, com tuas cores, com o teu recado, aquele recado importante para você. Um beijo, Elifas. Que maravilha. É um irmão. Eu chamo ele de um irmão mais velho, né? Porque o Elias faz questão de dizer que eu sou o irmão mais velho dele. Então, o meu irmão mais velho é o Boldrin. Né? E é um querido amigo, e é isso que ele disse. É uma parceria de muitos anos. E a minha admiração pelo Boldrin é uma coisa assim, quase santa. Eu tenho por ele um imenso amor, um amor verdadeiro, de respeito pela sua carreira e pelo que ele continua fazendo e pelo que ele representa para a nossa história, para a nossa cultura brasileira. Ele é absolutamente gigante, ele é extraordinário, insubstituível. Boldrin é insubstituível. Realmente. Elifas, nosso tempo está acabando, infelizmente. A gente só queria manifestar aqui para você a admiração pela sua coerência, nas posições que você assume, tanto na vida como na sua arte. E agradecer ao universo pelo talento que ele te deu. Bom, eu sou muito grato a vocês pelo espaço, pela oportunidade, e também agradecer esses queridos amigos que deram seus depoimentos, que me alegram muito, e fiquem bem, cuidem-se, porque nós vamos precisar de vocês para consertar o futuro, gente. Obrigada, Elifas, é sempre um grande prazer falar com você. Foi ótimo o nosso papo, obrigada. Prazer é meu, querido. É isso, até o próximo Persona, obrigado, hein? A gente se vê no próximo domingo, até lá. E... vamos tirar uma foto. Arrasou, homem. Querido. A gente costuma tirar uma fotografia agora aqui no final, tá? Vamos ficar os dois do lado. Vamos! Serginho, só que... Estão fora da
ponto, tá, Elifas?